Imagine que sua felicidade depende de alcançar R$ 1 milhão. Se for assim, enquanto não atingir essa quantia, será infeliz. Ao observar a pobreza da maioria das pessoas e a pequena parcela que se torna milionária, chegamos à conclusão de que a felicidade seria rara se estivesse condicionada a ter 7 dígitos no banco. Suponha que ansiamos profundamente por ser felizes e nos sentimos incompletos até alcançar esse estado. Até aqui, juntamos R$ 100 mil, que é um valor considerável para muita gente. Mas, se considerarmos o padrão que criamos para a felicidade, ainda carregamos uma dívida de R$ 900 mil. Estar endividado gera um peso enorme, uma sensação de falta, que neste caso é o desejo não realizado. Só conseguiremos quitar essa dívida quando obtivermos o que almejamos. Contudo, se o que queremos é raro, difícil de alcançar e fácil de perder, pois muitos o desejam, depender disso para sermos felizes é nos condenar ao estresse, à frustração e à insegurança. Somos naturalmente ansiosos para não perder o que temos, para alcançar o que nos falta e para que o futuro corresponda às nossas expectativas. Porém, se eliminarmos essa escassez interna e reduzirmos nossas necessidades, alcançaremos a satisfação mais rapidamente. Afinal, o caminho para a abundância começa por diminuir o que queremos. Quanto menos desejamos, mais possuímos. Quando vivemos em abundância, nos preocupamos menos com perdas ou ganhos, menos com o medo da mudança. Se a felicidade for escassa, teremos que lutar constantemente para encontrá-la. As exigências que impomos para sermos felizes podem incluir bens materiais, dinheiro, status, um parceiro ideal ou uma combinação desses. Imagine dedicar sua vida inteira para satisfazer essas condições, enquanto sente aquela inquietação constante da insatisfação. Pois enquanto não atendermos às nossas expectativas, não seremos felizes. E quando enfim conquistamos o que buscamos, nos agarramos a isso com ansiedade, pois perder tudo o que conquistamos seria o fim da felicidade. Quanto mais específicas forem as condições para nossa felicidade, mais difícil será nos sentirmos plenos, sobretudo quando a condicionamos a fatores externos e instáveis, pois até as menores mudanças podem ameaçar nossa paz interior. Por exemplo, alguém que deseja uma vida perfeita. Casa perfeita, família perfeita, trabalho perfeito, círculo social perfeito. Normalmente, essa pessoa só estará satisfeita se todas essas variáveis forem atendidas, bastando uma falha para que sua felicidade desmorone. A lei inversa se confirma. Quanto mais queremos ser satisfeitos, menos contentes nos sentimos, e quanto mais desejamos, menos temos a sensação de possuir. Portanto, quanto menos precisarmos do mundo externo, mais viveremos a abundância. Abundância significa ter mais do que o suficiente. Mas o que é suficiente? Isso varia muito. Para alguns nunca é o bastante, para outros pouco já satisfaz. Além disso, nossa noção do suficiente muda com o tempo. Por exemplo, na faculdade, ter dinheiro para comer e sair pode ser suficiente. Mas à medida que avançamos na carreira, podemos nos sentir insatisfeitos mesmo com salários que superam em muito a renda da maioria do país. A boa notícia é que podemos transformar nossa percepção sobre o que é suficiente, e quanto menos exigimos para ter o bastante, mais fácil fica nos sentirmos satisfeitos. Além disso, ficamos menos angustiados diante da instabilidade do mundo externo, pois ambientes em constante mudança pouco afetam aquilo que já é abundante. Imagine uma pessoa feliz e realizada com o essencial: roupas, comida, um teto sobre a cabeça e algumas pessoas para conversar de vez em quando, seja presencialmente ou pela internet. A satisfação dessa pessoa depende de elementos abundantes e, por isso, ao seu alcance. Por isso é difícil abalar a paz interior dela, já que o que é abundante está sempre disponível, ao contrário do que é escasso. Por outro lado, não podemos viver sem desejos. Ter necessidades faz parte do ser humano, mas podemos administrar esses desejos para que passemos menos tempo no reino da escassez e, principalmente, permaneçamos no reino da abundância. Epicuro dizia que para fazer alguém feliz, não se deve aumentar suas riquezas, mas sim diminuir seus desejos. Epicuro classificava os desejos em 3 tipos: os naturais e necessários, como comida, abrigo e descanso;
Os naturais, porém não essenciais, como refeições requintadas e roupas caras. E os desejos vãos, como poder, riqueza extrema e fama. Ele defendia focar nos primeiros, que são fáceis de satisfazer, e evitar os últimos, que são supérfluos e impossíveis de saciar. Ainda assim, existe uma grande zona cinzenta de necessidades que no mundo moderno não são essenciais para a felicidade, mas continuam abundantes e, portanto, acessíveis. Por exemplo, ouvir música, jogar videogame ou assistir vídeos. Se considerarmos a enorme quantidade de músicas, jogos e vídeos disponíveis hoje, concluímos que esses prazeres são abundantes, embora tendamos a abusar deles. O problema é que o excesso de indulgência gera insatisfação, mesmo diante da abundância, pois para nos sentirmos satisfeitos, precisamos de doses cada vez maiores, já que nossos sentidos perdem sensibilidade e exigem estímulos mais intensos. Escolhendo bem nossas necessidades, podemos evitar nos relacionar com elas de formas que nos enfraqueçam. Os estoicos propuseram a virtude da moderação para controlar nossos desejos, para que eles não nos dominem. Ao cultivarmos essa virtude, os prazeres da abundância não nos escravizarão, mas estarão a nosso serviço, mantendo assim sua qualidade de serem prazerosos e abundantes. Tendemos a focar no que queremos em vez do que temos, mas isso significa trocar fontes de satisfação real por desejos não realizados, carregados de sofrimento. As coisas que possuímos são fontes acessíveis de alegria. Quando não valorizamos o que temos, nos sentimos insatisfeitos e nos esforçamos para buscar mais. Mas se deixarmos de olhar para o que falta e começarmos a apreciar o que possuímos, a felicidade ficará mais próxima. Por exemplo, muita gente considera sua casa insuficiente, pequena demais, velha ou feia, mas também pode enxergá-la de forma positiva. Tem um teto, mesmo que modesto e antigo, mas aconchegante. Velho nem sempre significa inadequado para morar. Mesmo que existam casas maiores e melhores disponíveis, o local onde vivem atende à necessidade básica: abrigo. Existem muitas pessoas com moradias piores, ou até mesmo sem casa. Comparadas a elas, qualquer lar é uma bênção e motivo de gratidão. Quando mudamos o foco da insatisfação para a gratidão, aumentamos o valor da própria casa. Passamos a valorizar o que antes desprezávamos. Assim, a gratidão não é apenas uma via para a satisfação, mas também uma forma de economizar dinheiro. Se tivéssemos saciado o desejo por uma casa nova, alcançaríamos a mesma satisfação, porém a um custo muito maior. Nossas necessidades têm preço, e geralmente o que é abundante é barato, enquanto o escasso é caro. Contudo, a dificuldade para obter algo depende do contexto. Por exemplo, uma pessoa rica compra facilmente um carro caro, enquanto outra mais pobre pode levar anos para economizar. Embora o valor do carro seja o mesmo, ele pesa menos no orçamento do rico do que no do pobre. Por isso, ao escolher nossas necessidades, é prudente refletir sobre o custo real que elas nos trazem. O filósofo americano Henry David Thoreau dizia: "O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela." Coisas que exigem pouco da nossa vida podem ser consideradas baratas, enquanto aquelas que pedem muito são caras. Se focarmos em necessidades simples e fáceis de satisfazer, experimentaremos abundância. Essa abundância pode se apoiar na posse de muitos recursos ou simplesmente no fato de que nossas necessidades básicas são pequenas e fáceis de alcançar. Contratar um financiamento imobiliário caro pode não ser a melhor decisão se isso nos obriga a viver sob um estresse constante. Embora possamos adquirir a casa dos sonhos, o custo pode, no fim das contas, superar os benefícios. Estar endividado é uma experiência altamente estressante, pois a obrigação de pagar o que devemos nos prende e limita. Apesar de associarmos dívidas a dinheiro, nossos desejos também geram um tipo de dívida com um dos credores mais exigentes, irritantes e insistentes que podemos imaginar: nossa própria mente. Cada vez que surge um desejo em nós, ficamos automaticamente endividados. Passamos de um estado livre de dívidas e satisfatório, onde nada nos é devido, porque não há desejos pendentes, para um déficit imediato. A mente cobra a realização desse desejo, e se não a obtém, continua a bater à nossa porta como um cobrador incansável. Até certo ponto, isso é inevitável. Quando estamos com fome, por exemplo, precisamos pagar essa dívida com comida.
Quando estamos cansados, o pagamento se dá pelo descanso. Porém, em grande parte do mundo, comida e sono são amplamente acessíveis. Por isso, satisfazer esses desejos naturais não costuma ser difícil. As dificuldades reais começam quando nos deixamos dominar por desejos de longo prazo, que precisam ser realizados para sentirmos alguma realização pessoal. Ao fazer isso, assumimos uma dívida duradoura, uma sensação de falta que só desaparece quando esse desejo é atendido, deixando-nos frequentemente incompletos por longos períodos. Um bom exemplo disso é a forma como algumas pessoas lidam com amores não correspondidos. Imagine ter sentimentos por alguém que não os retribui. Se você não aceita isso e passa dias aguardando que a outra pessoa corresponda, estará condenado a uma insatisfação prolongada. Sua mente transforma esse interesse romântico em uma condição essencial para a felicidade. Assim, você permanece endividado até que ela consiga o que quer, o que muito provavelmente nunca acontecerá. Em vez de deixar nossa felicidade refém da realização de sonhos e desejos futuros, principalmente aqueles que levam anos para se concretizar ou nunca se realizam, podemos focar em encontrar alegria nas coisas acessíveis ao presente. Aproveitar o momento imediato não significa abdicar de objetivos de longo prazo, mas valorizar as pequenas coisas e evitar que nossa alegria dependa unicamente de grandes conquistas. Podemos gerar contentamento com pouco, com aquilo que é abundante, o que muitas vezes implica em conquistar o desejo que temos pelo mundo, em vez de conquistar o próprio mundo. Nesse sentido, tudo começa no ambiente em que vivemos. Segundo Carl Jung, esses espaços são extensões de nós mesmos. Portanto, mantê-los limpos impacta diretamente nossa psique. Além disso, quanto mais possuímos, mais precisamos cuidar, zelar e nos preocupar com a segurança desses bens. O autor e político romano Plínio, o Jovem, afirmou: um objeto que possuímos raramente mantém o encanto que tinha quando o buscamos. Logo, se mantivermos nossas posses no mínimo, não perderemos a satisfação a longo prazo. E, ao evitarmos comprar coisas que não precisamos, não gastamos dinheiro em momentos efêmeros de felicidade, evitando também nos sobrecarregar com pilhas cada vez maiores de tralhas supérfluas. Assim como o excesso de objetos nos pesa, o excesso de relacionamentos também pode se tornar um fardo. Apesar de sermos seres sociais, a presença constante de outras pessoas pode representar uma carga significativa. Se nos cercamos de muitas pessoas, ou pior ainda, das pessoas erradas, nossa vida social pode acabar fazendo mais mal do que bem. O problema de ter inúmeras conexões sociais é que, muitas vezes, não sabemos exatamente quais realmente valorizamos. Por exemplo, podemos fazer parte de um grande grupo, mas dentro dele existem poucas pessoas com quem realmente nos conectamos. Enquanto isso, todos os outros esperam nossa presença em festas e eventos. Muitas vezes, nem gostamos desses encontros, mas os encaramos como obrigações sociais. Quantidade dificilmente supera a qualidade. Curiosamente, pesquisas de psicólogos evolucionistas indicam que ter menos amigos pode ser um sinal de inteligência. Esses estudos mostram que, em geral, mais interação social está ligada a maior felicidade. Porém, para pessoas intelectuais, essas correlações se atenuam ou até se invertem, indicando que muitas interações sociais podem torná-las menos felizes. Dependendo do seu perfil, isso pode ser um motivo a mais para simplificar sua vida social. Minimalismo social é o termo que descreve a prática de reduzir as interações sociais, limitando-as ao essencial para preservar a paz de espírito. Isso não significa necessariamente cortar laços ou se tornar recluso, pois a quantidade e a natureza dessas interações são escolhas pessoais. Simplificar a vida social não exige diminuir o número de amigos, mas pode significar diminuir a frequência das interações e ser seletivo quanto aos encontros que aceitamos. Sentir-se sobrecarregado pela vida agitada é queixa comum na atualidade, muito ligada à ansiedade e ao estresse. Muitas vezes, não é que a vida seja pouco exigente, mas que há excesso de ruído, especialmente por causa da tecnologia digital moderna. O volume de estímulos que recebemos é sem precedentes. A qualquer momento, chegam mensagens, e-mails, chamadas e notificações de redes sociais.
Não é de espantar que tenhamos a sensação constante de que há sempre algo para fazer e que estamos ficando para trás. O minimalismo digital é uma vertente do minimalismo que foca em limitar o tempo gasto com tecnologia. O autor Cal Newport afirmou: "Nossa sociabilidade é complexa demais para ser delegada a uma rede social ou reduzida a mensagens instantâneas. Reduzindo o tempo online, experimentamos menos distrações e estímulos irrelevantes, o que, diante da disseminação tecnológica, representa uma diminuição considerável da desordem mental." Indecisão e procrastinação são males da nossa era, marcada por infinitas possibilidades e uma avalanche de escolhas. Muitos têm dificuldade para priorizar, pois querem tudo e focam em nada. Infelizmente, quem quer tudo acaba com nada. Adotar uma postura minimalista na agenda ajuda a ter uma visão mais clara e foca no essencial. Isso requer dizer não a certas coisas e estar disposto a seguir um caminho diferente do dos outros, ganhando mais tempo e espaço para si. Podemos organizar nossos ambientes o quanto quisermos, mas se nossas mentes estiverem cheias de desordem, provavelmente continuaremos complicando nossa vida, mesmo com espaços simplificados. Pensamentos excessivos, preocupações e ruminações complicam o que é simples. Na verdade, os problemas nascem na mente, não no mundo externo. Viver de forma simples enquanto a mente está sobrecarregada com pensamentos acelerados e complexos soa contraditório. A agenda pode estar livre, mas o cérebro preso a eventos passados. Se pensamentos obsessivos nos assombram constantemente, mesmo em um ambiente simplificado, nossos esforços para simplificar a vida externa em busca de bem-estar terão sido inúteis. Um ambiente arrumado ajuda a clarear a mente, mas a simplicidade verdadeira só é aproveitada com uma mente tranquila. Para mim, riqueza é tempo, espaço, paz interior e a liberdade de dizer não. Não é preciso ser rico para isso, basta começar a eliminar o supérfluo. O filósofo suíço Henri Frédéric Miel dizia: "Um homem deve ser capaz de cortar um nó, pois nem tudo pode ser desatado. Deve saber separar o essencial do que o rodeia, pois nem tudo merece igual atenção."